Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Caesarpedia. Eu sou o César, 24 de junho de 2023 e hoje eu vou continuar aqui com os meus comentários ao livro Not in His Image, de John Lamlash, traduzido para o português com o nome Não a Imagem de Deus. E antes de começar o capítulo 3, eu vou fazer uma breve recapitulação do capítulo 1 e 2, porque é denso e é muito material, muita informação em 30 páginas. Pois a parte 1 do livro, Conquista e Conversão, ela começa com o capítulo 1, com a história do assassinato de Hipácia. Ele dá uma geral no currículo da Hipácia, o pai, o que ela fazia, quais eram suas atividades, seus feitos na humanidade, para ser celebrada não só como uma pessoa que foi trucidada, mas como uma grande pessoa que foi trucidada por eles. Ele fala bastante de Alexandria, ele dá uma imagem bem clara do que era Alexandria na época, introduz brevemente os textos de Nag Hammadi e vai direto na jugular, o complexo do Redentor. O complexo do Redentor judaico-cristão, ele traz 4 aspectos que se apresentam em ambas as religiões, né? Entre os judeus e entre os cristãos. São os fundamentos, né, desse modus operandi da mente. O primeiro aspecto do complexo do Redentor é a criação do planeta e de todos nós por um ser masculino, sem a presença da deusa mãe, sem a presença de uma deusa feminina. Segundo aspecto, o drama histórico do povo escolhido. Terceiro aspecto, o Messias, né, a missão do Filho de Deus para salvar a humanidade. E no fim, como nada disso vai adiantar, vem o julgamento final, o Apocalipse, onde o Deus Pai e o Filho entregam a sentença já meio que prescrita para a humanidade como perdedora, e só os poucos justos se salvarão. E aí vem o vínculo de vítima-perpetrador, né, que é mais um aspecto, que é uma consequência do complexo do Redentor, que fala da crença do valor redentor do sofrimento. Isso tudo é o conteúdo do capítulo 1. E nós vamos para o capítulo 2, que são as raízes pagãs. Então, John aborda o genocídio no Novo Mundo, ele abre falando do genocídio no Novo Mundo. Ele passa pelo mito da Europa, a origem dos povos europeus, né? Que o nome Europa vem do nome de uma deusa do Levante, porque esse mito é da região de Tiro, que hoje é Israel, mas era toda aquela região que chamava Levante. E o Levante é o coração do movimento gnóstico no planeta. E ele dá um conceito de pagão, né? O conceito de paganos, o camponês, o homem que vive no campo. Ele dá um conceito bem interessante, que é, em vez dessa coisa distorcida que nós temos em relação ao paganismo, o que é pagão, ele coloca em 2 termos bastante claros. Seguidor da religião animista, que reconhece as divindades num cosmos vivo, ou você pode chamar ele de um devoto da religião da natureza, ou seja, o pagão como traço geral, né, por todas as regiões não cristãs, era basicamente isso. Eles amavam a terra, eles amavam a mãe natureza e eles amavam os deuses da natureza. Tudo tinha uma atribuição divina, né? O deus do vento, o deus da chuva, o deus do mar, e etc, etc, etc. Segunda definição, um membro das diversas culturas nativas do pré-cristianismo. Então esse é o pagão. O pagão é nada mais, nada menos do que um não cristão que amava a natureza. Ele, no capítulo 2 ainda, ele entra no vínculo do prazer, que é a oposição, né, pagã, a resistência cultural pagã contra a ideia de que o sofrimento tem valor de redenção. E aí ele dá aquela aprofundada no narcisismo da era pisciana, como nós sabemos, né, a transição da era de peixes para a era de aquário, nós estamos no finzinho, a famosa Kali Yuga dos hindus, e vai ficar pior provavelmente, né, como vocês estão vendo, a coisa está escalando. Bom, e aí ele vai fechar o capítulo 2 com o conceito de mártir, e o vínculo do prazer, que era todo o sentido de vida do pagão, né, interligado com a natureza, amando o seu vento e sua chuva. E aí que a coisa enroscou para os pagãos, porque o momento que você nega a divindade
de um homem que morreu na cruz e você nega que ele pode, que por uma intervenção dele sua vida pode mudar, você está mexendo com os fundamentos, e a intolerância, que é um traço bem característico da cultura palestina, ela prevalece. O capítulo 3, a conquista da Europa, que conta a história do triunfo do cristianismo sobre os pagãos, esses que estavam ligados à terra. Isso vai ficar para o próximo vídeo, porque esse já ficou bastante longo.